Bom dia. Nessa live eu quero trazer um pouco sobre a respeito de ataque de bruxaria, expor um pouco, né, a maneira como os agentes do diabo atacam. Mas antes eu quero fazer a leitura aqui do versículo, fica lá em João 17, no versículo 17, que fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui Jesus está falando, né, para Deus nos santificar na verdade, e a palavra é a verdade. E a palavra, ela é o princípio para tudo, ela é a base para todas as coisas que um cristão precisa. A gente vai precisar da palavra para aprender a administrar os dons do Espírito Santo, para aprender como flui em cada dom, aprender a operar a cura, as maneiras de curar a gente pela palavra que a gente aprende a respeito dos ataques do inimigo, né? A gente aprende a respeito da libertação e até ensinar a palavra, pregar a palavra, precisa tá dentro da palavra, conhecer, né? E a gente tem a natureza pecaminosa, então cada vez que a gente se afasta, que a gente não tá se alimentando, a gente acaba que vai se enfraquecer, não vai comete pecado, né? E não tem a instrução para poder se arrepender. Conforme a gente vai fazendo leitura, a gente vai aprendendo muita coisa que às vezes é normal, né? Tem muitas pessoas, geralmente pessoa que não lê a Bíblia, ela tem um senso de santidade, ela tem aquela sensação de que tá tudo bem, porque como ela não faz a leitura, o Espírito Santo não incomoda, ela tá cega, né? A pessoa vive cega. E conforme a gente vai fazendo a leitura, o estudo, o Espírito Santo vai ensinando, a gente vai abrindo nossos olhos, vendo o quão a gente é pecador, né? Vai conhecendo a vontade de Deus, as coisas que Deus se entristece, né? As coisas que faz com que a gente perca a validade a validade efetiva da promessa de Deus nas nossas vidas, né? Isso daí acontece, fala em Ezequiel 45 ou 44, né? Que o coração incircunciso faz invalidar o conserto de Deus, que é invalidar, perder a validade. Às vezes a gente, é muito comum, né? A gente vê pessoas assim, quando tá com medo, vai lá e abre o Salmo 91, ou então lê o Salmo 23, né? Achando que vai atrair prosperidade, alguma coisa, mas às vezes, se a pessoa não tiver do agrado de Deus, é a mesma coisa que nada, porque a promessa, né? As promessas que tá na palavra, o compromisso, Deus tem com quem tem compromisso com Ele, né? Então, por isso que é importante, né? A gente conhecer a palavra para poder crescer em todos os aspectos, crescer no aspecto espiritual, emocional, intelectual. Bom, vamos começar aqui. Eu quero falar um pouco sobre as formas, né, que os feiticeiros usam para atacar, para atuar tanto contra crente, contra as pessoas, atuar contra os inocentes. Então eles acabam que eles têm mais êxito nas pessoas que não têm cobertura, não tem cobertura espiritual, não está coberto com o sangue de Jesus, mesmo que esteja dentro da igreja, mas não está revestido, né? Porque está dentro da igreja que a pessoa está blindada de tudo quanto é forma de ataque. Claro que Deus livra, né? Mas se a pessoa ela não tiver revestida de verdade, então acaba que ela fica mais vulnerável. Assim, é lógico que se uma pessoa que tá no mundão, ela tem um ataque na vida dela, um ataque de bruxaria com qualquer objetivo, é mais fácil que essa pessoa que não aceitou Jesus, não batizou,
essas pessoas que não tá completamente afastado de Deus, acaba sendo mais vulnerável ainda. Então conforme a gente vai buscando, porque as coisas é por medida. Conforme a gente vai buscando, quanto mais revestida a gente tá, menos o diabo ele consegue ser bem sucedido. E quanto menos revestida a gente tá, acaba que uns ataques vai atingindo na medida em que tá a vida espiritual da pessoa, né? Então, hoje eu quero falar sobre uma prática que é muito comum, né? Quando eu fiquei sabendo, viagem astral. Quando eu soube, é estranho, né? A prática da viagem astral, e inclusive Deus fala na Bíblia, né? Não tem explicação, porque Deus ele não tem a intenção de que a gente aprenda o passo a passo para fazer essas práticas que ele abomina. E inclusive lá no livro de Deuteronômio, ele fala que não é pra gente aprender, né? Ele fala pro povo, né, que ele tava mandando, o povo tava chegando ali na terra, e aquela terra ela tava contaminada por feiticeiros e muito ocultismo. Então Deus ele já avisa que não é para eles aprender. Eu vou ler aqui, ó, em Deuteronômio 18:9 fala: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então Deus está falando que não é para aprender. Você nunca vai achar na Bíblia Deus falando que não existe o poder das trevas, que não existe a feitiçaria, que macumba não tem poder, que macumba não existe, pelo contrário, Deus tem muito da palavra, Deus ele citando ali o que estava acontecendo, o tamanho, a magia, né, que o pessoal estava, o povo dele estava envolvido. Então, o que Deus, aqui nessa passagem de Deuteronômio, Deus fala que não é para aprender, aí ele começa a citar todas as formas de práticas, né? Entre si não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, oferenda de seres humanos, o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus a lança para fora de ti. Então, Deus abomina os feiticeiros, os bruxos, porque nessa prática é como se a pessoa ela quisesse executar um poder parecido com o de Deus, que é de manipular as pessoas, as situações, de ter um domínio a mais a respeito do outro, das outras pessoas. Então a pessoa acaba querendo ser Deus, ela acaba caindo nessa rede, né, de pecado, dela querer ter um pouco de domínio na mão. Então Deus abomina, né? A gente vê toda a Bíblia, no Apocalipse, Deus ele fala de forma específica que os feiticeiros o que espera eles é o lago de enxofre. Deus fala, né? Vai falando os abomináveis e Deus vai citando, né? Vai nomeando. Então Deus nomeia especificamente. Eles não falam, poderia falar, né? Incluir os feiticeiros nos abomináveis, mas não. Ele fala especificamente sobre os feiticeiros que praticam feitiçaria. Então, falando aqui, né? Da viagem astral. Deus, ele na Bíblia, tudo que Deus vai falar, Deus fala de uma forma
a gente tem que prestar atenção, né? Porque a maneira que Deus fala de uma forma sublime, né? De uma forma tão culta, e às vezes a gente, até por não ter o conhecimento, não percebe. E em Isaías 57, versículo 9, da parte B em diante, fala assim, ó: envias os teus embaixadores para longe e te abates até aos infernos. Na tua comprida viagem te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que vocês o que buscavas achaste, por isso não adoece. E no ocultismo, essa viagem que Deus fala, na tua comprida viagem, Deus usa também aqui Deus usa o termo abates até ao inferno. Essa prática de viagem astral é como se fosse uma imitação do arrebatamento que alguns servos de Deus já experimentaram, né? Alguns têm o privilégio, né? Tem a experiência de experimentar nos dias de hoje. A viagem astral, a pessoa ela faz a feitiçaria para ela em espírito sair do corpo dela, né? Então, a partir do momento que ela em espírito ela projeta o espírito dela para fora do corpo, né, através de rituais, pra gente não interessa querer saber como que faz, né? Porque Deus fala que não é pra gente aprender, menos ainda praticar. Mas eu quero falar nesse vídeo o que é que eles fazem durante as viagens. Então, na projeção astral, a pessoa como se virasse um demônio, né? O corpo dela tá lá em tal lugar, o espírito dela sai e ela consegue adentrar ali aonde for permitido. Entrar em casa, ouvir conversa, e na projeção também eles projetam. Eu não vou falar muito, mas já vou aqui. Que eles enquanto eles estão na projeção, eles fazem possessão, eles possuem pessoas, como eu falei, pessoas que não têm cobertura. Isso daí eu já presenciei, eu já vi. Inclusive, quando eu vi, eu fiquei um pouco. As coisas não estavam. Eu tava percebendo, assim, não era demônio, mas também não era pessoa, mas dava pra ver que era algum domínio maligno. Então, conforme eu fui pesquisando, assim, por fontes de pessoas, assim, de Deus, né? Não pesquiso em site de bruxaria. Por pessoas que dão o testemunho, né? Do que é que eles já fizeram. Inclusive, tem um livro da Rebecca Brown, que ela faleceu, né? Ela foi uma médica e ela conheceu ali acidentalmente, ela conheceu uma bruxa, uma sacerdotisa que estava ali no hospital que ela trabalhava. Então acabou que Deus usou ela para salvar essa alma, né, que estava presa, e ela vivenciou, ela levou essa mulher para casa dela, porque essa sacerdotisa estava sendo muito perseguida, né, porque eles não aceitam perder os membros. Então o Espírito Santo mandou ela levar para casa dela e entrar nessa batalha, porque é uma batalha, né? Então ela fala no livro, no episódio, em que essa amiga, né, dela foi possuída por um espírito humano. Então essa possessão chama espírito humano, né? Não é possessão de demônio. Mas acaba que o espírito humano, eles são pior, porque a palavra fala que até os demônios
tremem e temem a Deus. Então, se você querer agir assim com o espírito humano, conforme você toca um demônio, acaba que você vai ter mais resistência, porque se você expulsa assim um espírito humano no nome de Jesus, ele não é um demônio. E Jesus falou, né, que a gente teria autoridade sobre os espíritos imundos. Então, quando um feiticeiro está nessas práticas, ele é muito semelhante a um demônio, né? Quando você vê assim, testemunho de ex-bruxo, né, que veio para Deus, que a pessoa recebeu uma libertação genuína, eles mesmos falam que a alma deles é como se fosse um demônio. Eles são, esses pessoal desses rituais pesados, eles são muito perversos. E eles recebem também ordem. Recebe ordem dos demônios, eles são obrigados, né? Eles sofrem ameaça, apanha, não fala situação de chegar a ser morto se não obedecer, né? Então, isso é uma das coisas que os feiticeiros conseguem fazer durante essas projeção que eles fazem de sair fora do corpo, fazer possuir pessoas, às vezes com o objetivo de sondar. Eles podem possuir animal, possuir pessoas com o objetivo de sondar ali um grupo, tá ali no meio de uma família, entra e sai assim de vez em quando, para poder, por qualquer coisa, né, tá monitorando por algum motivo, né, tá monitorando. Então, eles também fazem, nessas possessões, eles causam acidente. Isso daí também já tem testemunho, a gente vê assim, no YouTube mesmo, testemunhos de ex-feiticeiros que praticavam possessão de motorista de ônibus, motorista de avião, né? Porque eles trabalham com ritual eles precisam oferecer almas, causar acidente, né? Oferecer sangue. Então, quando eles fazem essa projeção, consegue dominar o piloto, né? O motorista, e causar um acidente. Então, imagina aquele ônibus, naquele veículo não tem ninguém que seja suficientemente revestido, porque daí se tiver um crente de verdade, eles não podem fazer o que quer. O que atrapalha esse pessoal é a igreja, né? Um povo que está revestido com as armaduras de Deus, que tem a palavra, não só ir para a igreja e sentir que tá, né, que tem algum poder, porque as coisas não é assim. Então, isso é uma das formas que eles atacam, né, para causar acidente, para fazer os rituais, para eles se fortalecer, para mais demônios ir ganhando o território. Então, são mais uma das coisas abomináveis que eles praticam. Por isso que Deus chama eles Deus fala que são abomináveis, porque é uma maldade muito grande, né? Chega a ser uma prática traiçoeira de agir com o próximo, ali ceifando vida, pessoas com família, a pessoa com a vida pela frente, eles acabam aniquilando, destruindo o projeto que Deus tinha ali naquelas vidas. Então, por isso que a gente tem que estar munido, tem que estar sempre fazendo oração para combater, porque se a gente não abre a boca, se a gente não busca estar fortalecido na palavra, se a gente não busca estar esperto da maneira que o diabo age, não tem como falar que sozinho o mal vai cair por terra, vai ser aniquilado sem que ninguém abra a boca, sem que ninguém entre em batalha. A gente precisa estar preparado, a gente precisa saber as formas que esses
né, esses agentes do diabo agem, e eles não gostam de ser exposto, porque conforme a gente vai aprendendo a maneira certa de orar, vai aprendendo a orar, a gente acaba atacando da maneira certa, porque às vezes se você ficar orando de maneira errada, orando não sabendo a forma de orar, né? Quando a pessoa ela tem comunhão com o Espírito Santo, ela tem uma vida com Deus, ela busca a revelação de Deus, de todas as coisas que estão em oculto, então Deus ele revela, Deus ele ensina, o Espírito Santo ensina, porque o Jesus falou, né, que ele subiria, mas ele enviaria o Espírito Santo que nos ensinaria né, todas as coisas. Então, não tem condição de um cristão, ele querer estar de pé, querer estar firme, imbatível, né, inabalável, nos dias de hoje, porque a maldade tem se multiplicado, né, o diabo, ele sabe que o tempo dele está curto, então ele tem atacado com muito ódio, né, tem atacado a igreja, os inocentes, né, mesmo que a pessoa às vezes não é cristão, eles não têm o direito de atacar uma vida para querer causar morte, para querer causar uma escravidão na vida da pessoa, mas eles fazem. Então, a maneira que a gente tem, assim, o que a gente tem que fazer é combater nas orações, buscando estar revestido na palavra, revestido com as armaduras, com o sangue de Jesus. Em Apocalipse fala, né, que os santos venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus, ele é muito poderoso, né? Então, conforme a gente ora, pede, Senhor, me reveste, né, com as suas armaduras, me cobre com o sangue de Jesus Cristo, o feiticeiro, o demônio, eles se enfraquecem, o sangue de Jesus enfraquece eles. As coisas santas enfraquece eles, né? Conforme a gente vai se santificando na palavra, através de jejum, de oração principalmente, né? Porque o que move mesmo é as nossas orações que a gente vai comandando, mas é a oração de quem está na Bíblia, porque se ficar orando, que poder que tem uma boca que não está repleta do Espírito Santo por dentro. Infelizmente, só orar, né, soltar muitas palavras, o poder não tá nisso, o poder tá na vida com Deus, enfim. Aí outra coisa que eles fazem nessas viagens astral é atuar em sonhos. Tudo que não está relacionado à matéria, né? Então, conforme a gente sonha, a gente às vezes sonha que está em tal lugar, sonha com isso, que aquilo, e muitos desses sonhos é coisa que está acontecendo no mundo espiritual. Então, esses feiticeiros, eles atuam através de sonhos também, que é a maneira que a pessoa está com a mente mais vulnerável. Às vezes a gente não tá com muito controle da mente, né? Então, eles atuam em sonho. Nos sonhos, eles introduzem doença, introduzem comida imaculada. Por isso que não é bom quando a gente sonha comendo. Às vezes você tá ali, sonha num restaurante, tá comendo, ou você sonha que no sonho alguém te dá alguma coisa para você comer. Então, a feitiçaria, eles violam muito ali a vontade de Deus. Tudo que a gente conhece da vontade de Deus, tudo que a gente conhece do que é permitido, eles não obedecem. Eu quero até deixar aqui um versículo que eu achei que é Deus cita aqui, né?
é uma feitiçaria de alta magia que o pessoal estava praticando, né? O povo ali estava praticando, e Deus ele manda o profeta Ezequiel profetizar ali para as profetisas falsas que elas estavam enfiadas ali no meio do povo, de um povo fraco, né? Um povo que não estava alinhado com a vontade de Deus, não estava, um povo despreparado, mas ainda assim é povo de Deus. Então Deus manda profetizar para essas profetisas, Deus fala a forma que ela estava fazendo. Então é um grau bem forte de magia. Fica lá em Ezequiel 13, do 17 ao 21. Eu não vou ler aqui, mas daí você lê, você lê e a gente vê, né, como eles vão além daquilo do que a gente imagina, vão além daquilo aquilo que a gente conhece. Então essa é a vantagem, é uma das vantagens que eles têm a respeito das outras pessoas. É a ignorância das pessoas, a falta de obediência. Deus fala lá no livro de Joel que um povo que obedece os mandamentos dele é um povo forte, né? Que é um exército grande e forte, o que obedece à vontade de Deus, à lei dele. Então, a nossa força está primeiramente na obediência a Deus. Depois a gente precisa ter o conhecimento, que é em Isaías 2, 3, Deus fala assim, que o meu povo, portanto, meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Então, quando Deus fala que será levado, é uma coisa que Deus está afirmando, né? Quando uma pessoa ela não tem conhecimento, é muito fácil ela estar em cativa em alguma área e ser cativo das piores formas possíveis, né? Então Deus fala que porque por falta de conhecimento vai ser levado cativo. Então essa palavra que eu estou trazendo, por mais que seja as formas de feiticeiros atacar, é um conhecimento, porque muitas pessoas ela começa a perceber assim, que às vezes nem percebe por não ter conhecimento, mas a gente perceber assim que depois de tal sonho começou a acontecer coisas estranhas, muito sonho estranho assim frequentemente. Às vezes a pessoa sonha que ela está em tal lugar. Esses feiticeiros, feiticeiros, bruxo, né, esses agentes do diabo, eles fazem coisas muito perversas, eles ganham a alma pro diabo através das magias que eles praticam. Consegue fazer pacto através de sonho, a pessoa pensa que foi sonho, quando vê, ela realmente acabou ali recebendo uma marca demoníaca na vida dela, uma prisão na alma. Tem pessoas que ficam presas no mundo das trevas, e quem governa ali o corpo dela é um demônio. Lá no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias fala assim, ele orando ali de uma forma, confessando que a cidade foi devastada, né? Pegou fogo, tacaram fogo, destruíram, né? E ele estava numa calamidade, então ele começa a confessar para Deus os pecados ali do povo, pecado dos antepassados, porque é uma coisa que a gente vê que todos fazem. No livro de Jeremias também, ele começa falando que é para ele se arrepender dos pecados dos que foram antes, porque todo pecado que não é confessado, que está no nosso DNA, ele continua pesando. Então, Deus ensina isso lá no livro dos Pentateucos,
o que a gente precisa confessar. Quando a gente tá fora sai fora da obediência, ou então quando a gente sente que tá um peso maligno na vida da gente, a gente precisa confessar as nossas iniquidades, as iniquidades dos nossos pais. Porque se de repente a gente teve um pai que não andou ali no caminho da vontade de Deus, um pai, uma mãe, eles não fizeram confissão de pecado, não se humilharam diante de Deus. Então aquilo fica armazenado. Deus fala sobre o estar armazenado. Eu acho que é lá em Oséias que fala sobre o pecado. Deus cita ali que o pecado de Efraim está armazenado e as suas iniquidades estão atadas, né? Que está amarradas. Então, ali no livro de Neemias, Deus fala, o Neemias, ele lembra a Deus, que Deus falou, né? Ainda que eles estivessem presos no cabo do céu, em prisões celestial, de lá Deus os tiraria. Então, tem gente que não acredita, né, de prisão espiritual. Às vezes, pessoas ficam mesmo presa ali no mundo espiritual, vai vivendo como se a vida não tá tendo sentido, né? Mas porque na verdade a pessoa ela tá presa nas regiões espirituais. E essa prisão, e ali, né, o profeta Neemias, ele fala, né, que para Deus se lembrar que conforme Deus prometeu, né, ainda que eles caíssem nessas prisões, quando eles se arrependessem, confessassem para Deus o seu pecado, Deus tiraria dessas prisões. Então, por isso que eu falo, né, a obediência, a observância, né, conhecer a palavra, querer tá dentro da palavra, uma das formas que a gente vai ter força espiritual, a gente vai ser forte, a gente vai poder combater os ataques, né, de quem quer que seja, né? E outra coisa também que eu aprendi conforme eu tenho ataque de feitiçaria. Onde eu moro tem muito, né? Tem muitas pessoas que são envolvidas com esse mundo das trevas. Então acaba que, ainda que seja em oculto, tem ataque, eles atacam, e Deus tem revelado. Porque quando a gente é servo de Deus, a gente tem esse privilégio, né? De o que eles fazem oculto, Deus revela nas luzes. Deus traz para as luzes e expõe e ensina a gente combater. Porque como se trata do ocultismo, às vezes a gente fica sem saber como orar, né? Assim como eu falei, nesses ataques de viagem astral, feiticeiro, espírito humano, eles não saem se você falar assim, no nome de Jesus. Eles são muito teimosos, porque o nome de Jesus não causa espanto neles, não causa temor, tremor, como é nos demônios. Se você fala para um demônio, ele não vai resistir. Às vezes pode ser até que ele resista um pouquinho, mas você vai repreendendo, ele tem que sair. Mas tanto espírito humano quanto demônios, eles têm muito medo dos anjos, porque os anjos, o corpo dele é espiritual. Então, a partir do momento que um feiticeiro ele tá fora do corpo, ali ele virou um corpo espiritual. Então, o que combate um corpo espiritual é outro corpo espiritual. E existe, assim, relato, né, testemunho de feiticeiro que falar que não conseguiu fazer isso ou aquilo porque viu casa que estava rodeada de anjos. Eles não conseguem parar. Quando eles chegam perto, cai ali né, cai por terra, né, perde as forças e não consegue ultrapassar.
E se Deus quiser também dar ordem para um anjo combater ali aquele espírito humano, é perigoso eles morrer. Né? Se o anjo de repente ele detonar ali com aquele espírito, é perigoso ele morrer. Assim como Deus fala aqui, né? Que na cumprida viagem te cansaste. Então, queira ou não, é um risco. Quando eles fazem a viagem astral, é um risco que eles correm. Inclusive em sonho. Se eles for atacar, tiver um sonho mais violento, um sonho atacando, no mundo espiritual, a gente também tem armas disponíveis a nosso favor, né? E às vezes, se ele vai atacar uma pessoa que ela tá com o espírito já preparado, espírito de combate, eu já tive essa experiência, a pessoa ela pode sofrer ataque, o que vem atacar ele que sai lesado, né? Ele sai com alguma prejudicado. Se ali naquela batalha espiritual ele sofreu um ataque, né? Então ele volta para o corpo dele mais fraco, ele volta debilitado, então é um risco também que eles correm. Então isso é uma coisa que eu aprendi também, né? A importância dos anjos, que Deus fala na Bíblia, eu não vou lembrar aqui onde fala, que os anjos são nossos ministros ajudadores. E conforme a gente vai aumentando a nossa comunhão com Deus, a gente vai aprendendo, né? A gente precisa da ajuda angelical, porque tem muita coisa a gente não pode atuar, fazer nada. E os anjos Deus enviou para isso, né? Assim como tem no livro, eu acho que é em Salmos que fala, né? Que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E se a gente tá com a vida no altar, se a gente tá com a vida certa com Deus, sempre tem ali um anjo para estar defendendo. Mas mesmo com o anjo, a gente não fica assim blindado de todo mal. A gente precisa combater também, né? A gente não vai descansar ali, achar que o anjo vai fazer tudo. O anjo é movido através de como está a nossa vida, através dos nossos comandos, das nossas orações e pelo que Deus também libera as ordens para eles atuar. Então, no mundo espiritual, as coisas são muito... São justas, né? A pessoa que tá ali orando, a pessoa que tá ali melhorando, né, a comunhão com Deus, ela vai tendo mais armas disponíveis a favor dela. Por isso que a gente precisa, através da palavra, a gente precisa conhecer quais são as armas que a gente tem disponíveis, fazer oração usar a própria Bíblia como forma de oração. Deixa eu dar aqui um exemplo. Caiu aqui em Neemias. Olha, deixa eu ler aqui um versículo. Neemias 12, versículo 30, fala assim: e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então aqui, por exemplo, se a gente for pegar para orar, a gente pode orar pedindo para Deus nos purificar através dessa palavra, falar: purifica, Senhor, as portas da minha casa, todo o muro ao redor, todas o cerco ali da casa. E é pela palavra mesmo que a gente aprende a orar, porque se a gente ficar orando com a carne, né, orando sem instrução espiritual, às vezes a gente está orando de uma maneira que não é tão efetiva. Isso é possível lá no livro de Tiago,
o Tiago, ele fala, o discípulo, ele fala que a gente pede e não recebe porque pede mal. Então, é a maneira de pedir certo, conhecer a palavra, né? Conhecer, praticar e buscar fazer tudo dentro da palavra, as orações, através dos comandos do Espírito Santo. Então, eu não falei muito a respeito dessas coisas que eles fazem, né, nas viagens astrais, mas Deus fala, né, as suas longas viagens, te arrebatas até o inferno. Existe assim algumas práticas, né, que eles fazem viagem astral e se arrebata mesmo até o inferno para renovar pacto, para participar de reunião no inferno, fazer ali, né, sei lá, o que eles... Mas é bom a gente saber as maneiras que eles agem e a gente conhecer também as nossas armas de ataque, que é estar revestido, tá na obediência, tá revestido com as armaduras de Deus, orando, né? Conhecendo quais são as armaduras, praticando e também orando, pedindo para Deus nos revestir com as armaduras, nos fortalecer, como diz em Efésios, que o apóstolo Paulo fala para a gente se revestir no Senhor e na força do seu poder. A gente tem direito, né? Deus concede para a gente o poder dele. Então, por mais que a feitiçaria ela acaba assim assustando, porque a gente desconhece, o mais forte é o cristão, porque ele tem o próprio Espírito, o Espírito Santo é muito poderoso, é o próprio Deus. Então, o Espírito Santo dentro da gente, por isso que eles não podem consumir, não pode detonar, assim, fazer o que quer com a vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, né? Tudo que eles fazem, eles vão até onde dá, né? Cada pessoa eles conseguem atuar mais, porque não é todo mundo que está no mesmo nível de obediência, no mesmo nível de conhecimento da palavra, mesmo nível de dedicação na oração, mesmo nível de conhecimento. Então, por mais que a pessoa tá na igreja, por mais que a gente tem assim o Espírito Santo, às vezes a pessoa com a vida cheia de brecha, ela não vai ter a mesma segurança de uma outra pessoa que está mais preparada. Por isso que quanto mais preparado a pessoa tá, mais proteção ela vai ter, mais revelação, mais Deus vai mostrar, né? Vai instruir. Então eu vou finalizando aqui esse vídeo, essa live. E depois abre sua Bíblia, lê Ezequiel 13:17, que é onde Deus ele menciona um nível de alta magia, mas ele também fala que está vindo com julgamento contra aqueles que estavam praticando aquele tipo de magia, né? Mas que Deus abençoe sua vida, te reveste em nome de Jesus, que você seja revestido com o sangue de Jesus, com as armaduras de Deus e revestido na palavra também. Se alimente da palavra todos os dias e que Deus nos fortaleça. Até mais.